Após o divórcio, tudo o que lhe restou foi uma velha cabana abandonada. Mas o que havia lá dentro era inacreditável. Helena ficou alguns segundos parada dentro do carro, olhando para a velha cabana no alto da colina. O motor ainda estava ligado, mas ela não tinha forças para abrir a porta. A viagem tinha durado horas, e durante quase todo o percurso, ela tentou evitar pensar em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Mas agora, não havia mais como fugir. Aquela construção antiga, cercada por mato alto e árvores crescidas sem controle, era a prova de que sua vida tinha chegado a um ponto que ela jamais imaginou. Aos 42 anos, ela estava completamente sozinha. O céu estava nublado, e o vento balançava os galhos das árvores ao redor da propriedade. Helena segurou o volante com força e fechou os olhos por alguns segundos. Ainda conseguia ouvir a voz de Marcelo na última conversa que tiveram. Ele parecia calmo enquanto explicava que queria o divórcio. Calmo demais para alguém que estava encerrando um casamento de 23 anos. Na época, ela achou que aquilo era apenas uma crise, algo passageiro. Só que estava errada. Marcelo já tinha tomado todas as decisões antes mesmo de falar com ela. Quando o processo terminou, Helena descobriu que não havia perdido apenas o marido. Perdera também a casa onde viveu durante décadas, a empresa que ajudou a construir e quase todas as economias da família. Durante anos, ela confiou cegamente nele. Assinou documentos sem questionar, acreditou em explicações rápidas e nunca imaginou que um dia precisaria se proteger do próprio marido. Quando percebeu a situação, já era tarde demais. Marcelo tinha tudo sob controle. Enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, ele já seguia em frente com uma vida nova. Helena respirou fundo e finalmente desligou o carro. Ao abrir a porta, sentiu o ar frio da montanha atingir seu rosto. Pegou uma mochila, uma mala e caminhou devagar pela trilha estreita que levava até a entrada da cabana. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O lugar estava pior do que ela lembrava. A pintura praticamente desaparecera. Algumas janelas estavam quebradas. O telhado apresentava sinais claros de desgaste. O jardim que seu pai costumava cuidar havia desaparecido sob uma camada de vegetação que parecia ter tomado conta de tudo. Helena parou diante da porta principal. Passou a mão sobre a madeira envelhecida e sentiu uma mistura estranha de tristeza e nostalgia. Fazia muitos anos que não visitava aquele lugar. Depois da morte do pai, as viagens ficaram cada vez mais raras até desaparecerem completamente. Sua vida na cidade ocupava todo o seu tempo. O casamento, a empresa, os compromissos. Aos poucos, a cabana se tornou apenas uma lembrança distante. Ela retirou a chave do bolso. Ficou surpresa ao perceber que ainda a carregava todos aqueles anos depois. Quando girou a fechadura, a porta abriu com dificuldade. Um cheiro forte de poeira e madeira antiga tomou conta do ambiente. Helena entrou devagar. O interior parecia congelado no tempo. Alguns móveis continuavam exatamente onde ela lembrava. Uma velha mesa ocupava o centro da sala. A poltrona favorita de seu pai permanecia próxima à janela. Sobre uma estante coberta de poeira, ainda havia fotografias antigas da família. Helena caminhou pelo local, observando cada detalhe. Sentia como se estivesse entrando novamente em uma parte esquecida da própria vida. Quando encontrou uma foto do pai sorrindo ao lado dela, ainda criança, não conseguiu evitar as lágrimas. Sentou-se na poltrona e ficou olhando a imagem por vários minutos. Seu pai havia morrido quase 15 anos antes. Mesmo assim, naquele instante, a saudade parecia recente. Ele sempre foi um homem reservado. Trabalhava muito, falava pouco sobre si mesmo e costumava passar longos períodos explorando áreas da propriedade. Quando era criança, Helena adorava acompanhá-lo. Ele conhecia cada canto da fazenda, cada trilha, cada riacho escondido entre as montanhas. Depois que cresceu, as visitas ficaram menos frequentes. A vida adulta trouxe outras prioridades. Agora, sentada naquela sala silenciosa, ela se perguntava quantas coisas nunca chegou a conhecer sobre ele. O som de um galho batendo contra uma janela fez Helena voltar à realidade. Ainda havia muito trabalho pela frente. A cabana precisava de reparos urgentes para se tornar habitável novamente. Ela passou o restante da tarde abrindo janelas,
retirando poeira e organizando os poucos pertences que trouxera. O esforço físico ajudava a afastar os pensamentos dolorosos. Pelo menos por algumas horas, conseguia focar em algo diferente do fracasso de seu casamento. Conforme o sol começava a desaparecer atrás das montanhas, Helena decidiu fazer uma pausa. Sentou-se nos degraus da varanda segurando uma caneca de café instantâneo. Dali era possível enxergar uma grande parte da propriedade. O terreno parecia se estender sem fim entre árvores, pedras e encostas. Seu pai sempre dizia que aquelas terras guardavam histórias que poucas pessoas conheciam. Na época, ela acreditava que era apenas uma maneira poética de falar sobre o lugar. Agora se perguntava se existia algo mais por trás daquela frase. A noite caiu rapidamente. O isolamento da região ficou ainda mais evidente quando a escuridão tomou conta da paisagem. Não havia luzes de vizinhos nem o movimento constante da cidade, apenas o som dos insetos e do vento passando pelas árvores. Helena trancou a porta, preparou uma refeição simples e tentou descansar, mas o sono não vinha. Deitada na antiga cama do quarto principal, ela observava o teto enquanto pensamentos se acumulavam em sua mente. Como sua vida tinha mudado tão rápido? Como não percebeu o que Marcelo estava fazendo durante todos aqueles anos? Quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. Em determinado momento, ela se levantou e caminhou até a janela. A lua iluminava parte do terreno. A propriedade parecia completamente silenciosa. Ainda assim, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Não era exatamente medo. Era algo difícil de explicar. Como se aquele lugar estivesse esperando por sua volta há muito tempo. Helena permaneceu alguns minutos observando a escuridão antes de retornar para a cama. Na manhã seguinte acordou cedo. O trabalho precisava continuar. Depois de um café rápido, começou a limpar a sala principal. Arrastou móveis, retirou caixas antigas e acumulou pilhas de objetos que deveriam ser descartados. O serviço era cansativo, mas também trazia uma sensação de propósito que ela não sentia havia meses. Enquanto movia uma antiga estante de madeira próxima ao centro da sala, ouviu um som diferente, um estalo oco vindo do chão. Helena parou imediatamente, franziu a testa e bateu levemente o pé no mesmo ponto. O som se repetiu. Era diferente do restante do piso. Ela se ajoelhou e observou melhor as tábuas. Havia algo estranho ali, uma pequena diferença de cor na madeira. Uma marca discreta que parecia indicar que aquela parte do assoalho havia sido mexida em algum momento. O coração dela acelerou sem motivo aparente. Pegou uma chave de fenda entre suas ferramentas e começou a remover cuidadosamente a sujeira acumulada nas frestas. Conforme limpava, percebeu algo que não deveria estar ali. Uma pequena argola de metal escondida entre as tábuas. Helena ficou imóvel por alguns segundos encarando o objeto. Então segurou a argola com firmeza e puxou devagar. Helena segurou a pequena argola com as duas mãos e puxou devagar. No início, nada aconteceu. A madeira parecia presa depois de tantos anos sem ser tocada. Ela respirou fundo, mudou a posição do corpo e tentou novamente, desta vez usando mais força. Um rangido seco ecoou pela sala. A tábua começou a se mover alguns centímetros. O coração dela acelerou imediatamente. Ela continuou puxando até conseguir levantar uma espécie de tampa escondida sob o assoalho. Uma nuvem de poeira subiu no ar, fazendo-a tossir. Quando a poeira começou a baixar, Helena se inclinou para olhar melhor. Debaixo da abertura havia um espaço escuro. Não parecia muito grande, mas era profundo o suficiente para esconder algo importante. Ela correu até a cozinha, pegou uma lanterna que havia trazido da cidade e voltou para a sala. Ao iluminar o interior do compartimento, ficou surpresa. Havia uma pequena escada de madeira descendo para um cômodo subterrâneo. Durante alguns segundos ela apenas observou, tentando entender o que estava vendo. Ela tinha passado parte da infância naquela cabana e nunca ouvira seu pai mencionar aquele lugar, nem uma única vez. A curiosidade falou mais alto. Helena apoiou a lanterna entre os dentes e começou a descer cuidadosamente os degraus. A madeira parecia antiga, mas resistente. Quando chegou ao final da escada, percebeu que estava em um pequeno cômodo construído sob a sala principal. As paredes eram feitas de pedra. O ambiente tinha cheiro de terra úmida e madeira envelhecida.
A luz da lanterna percorreu cada canto lentamente. Não havia móveis nem objetos espalhados. Apenas um único item ocupava o centro do espaço. Um baú grande de madeira escura. Helena caminhou até ele sem conseguir desviar o olhar. O baú estava coberto por uma camada grossa de poeira. Algumas ferragens apresentavam sinais de ferrugem, mas a estrutura permanecia inteira. Ela passou a mão sobre a tampa e sentiu o coração bater ainda mais rápido. A cada segundo surgiam novas perguntas. Por que seu pai esconderia aquilo? O que havia dentro daquele baú? Dinheiro? Documentos? Algum segredo de família? Ela se ajoelhou diante dele e levantou a tampa. O que encontrou não era nada do que imaginava. Não havia joias nem barras de ouro. O interior estava completamente preenchido por papéis. Centenas deles. Cadernos antigos, envelopes amarelados, mapas dobrados, fotografias e vários diários cuidadosamente organizados. Helena pegou um dos cadernos e assoprou a poeira acumulada. Assim que viu a primeira página, reconheceu imediatamente a letra do pai. Suas mãos começaram a tremer. Ela sentou no chão e abriu o caderno. As primeiras páginas falavam de acontecimentos comuns da fazenda. Anotações sobre chuvas, plantações, cercas e reparos. Mas conforme avançava na leitura, o conteúdo começava a mudar. As observações tornavam-se mais detalhadas e misteriosas. Seu pai descrevia caminhadas por regiões afastadas da propriedade, registrava coordenadas, desenhava mapas e fazia observações sobre formações rochosas espalhadas pelas montanhas. Helena passou horas lendo. Em determinado momento encontrou uma entrada escrita quase 20 anos antes. Hoje encontrei algo que pode mudar tudo. Ela parou imediatamente. Voltou ao início da frase e releu cada palavra. A anotação continuava. Se alguém descobrir isso da maneira errada, nossa família jamais terá paz. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo. Virou a página seguinte. Seu pai descrevia uma caminhada por uma área remota da fazenda. Falava de uma encosta escondida entre duas formações rochosas. Contava que encontrou ali algo extremamente raro. No entanto, os detalhes ainda eram vagos. Parecia que ele evitava registrar certas informações de forma direta. Helena continuou procurando. Logo encontrou outro caderno. Depois outro. E mais outro. As anotações formavam uma espécie de quebra-cabeça espalhado por vários documentos diferentes. Já era final da tarde quando ela encontrou algo que realmente chamou sua atenção. Era um mapa desenhado à mão. A folha estava envelhecida, mas ainda era possível enxergar claramente os traços. Havia marcações espalhadas por diversas áreas da propriedade. Algumas estavam circuladas em vermelho, outras possuíam pequenas observações escritas nas margens. Helena estendeu o mapa sobre o chão e analisou tudo cuidadosamente. A maior parte dos locais indicados ficava em regiões que ela nunca havia visitado. Áreas montanhosas, trilhas antigas e pontos extremamente afastados da cabana. Enquanto observava os detalhes, um envelope caiu de dentro de um dos cadernos. Ela o pegou imediatamente. O papel estava lacrado havia muitos anos. Com cuidado, abriu o envelope e retirou uma carta. Era do pai. Diferente dos diários, aquela mensagem parecia ter sido escrita para alguém específico. Talvez para ela. Helena começou a ler. Seu pai explicava que algumas verdades precisavam permanecer escondidas até que chegasse o momento certo. Dizia que existiam pessoas interessadas nas terras muito antes de sua morte. Pessoas que fariam qualquer coisa para colocar as mãos na propriedade. A expressão de Helena mudou. Ela lembrava de algo. Quando era adolescente, ouviu algumas discussões entre seu pai e homens desconhecidos que apareciam ocasionalmente na fazenda. Na época, não entendeu o motivo das visitas. Seu pai sempre encerrava o assunto rapidamente. Agora, aquelas lembranças começavam a ganhar um novo significado. A carta terminava de maneira estranha. Se você estiver lendo isso, significa que eu não estou mais aqui. E significa também que alguém pode voltar a procurar aquilo que nunca encontrou. Helena ficou imóvel. As palavras pareciam ecoar dentro de sua cabeça. Ela olhou novamente para os mapas espalhados ao redor. De repente, aquilo deixou de parecer apenas uma coleção de documentos antigos. Parecia um aviso,
ou talvez uma missão deixada para ela. O sol já havia desaparecido quando Helena finalmente decidiu subir para a sala. Levou vários dos documentos consigo. Preparou algo simples para comer, mas mal tocou na comida. Sua atenção permanecia presa aos mapas e cadernos. Sentada à mesa, continuou examinando cada detalhe. Quanto mais lia, mais perguntas surgiam. Por que o pai jamais lhe contou nada? Por que esconder tudo por tantos anos? E, principalmente, quem eram as pessoas mencionadas na carta? Já passava das 10 da noite quando ela ouviu um barulho vindo do lado de fora. Um som rápido, como um galho sendo quebrado. Helena levantou a cabeça imediatamente. A cabana ficou em silêncio. Ela permaneceu imóvel. Alguns segundos depois, ouviu outro ruído, desta vez mais distante. Seu coração acelerou. A região era cercada por mata. Poderia ser apenas algum animal, mas a sensação estranha voltou. A mesma sensação que sentira durante a noite anterior. Ela caminhou até a janela da sala e olhou para fora. A escuridão cobria quase toda a propriedade. Apenas a luz da lua iluminava parte do terreno. Helena observou por vários segundos. Nada. Nenhum movimento. Nenhuma pessoa. Mesmo assim, algo parecia errado. Ela fechou as cortinas e verificou se todas as portas estavam trancadas. Quando voltou para a mesa, seus olhos caíram sobre um dos mapas. Havia uma marcação específica que continuava chamando sua atenção. Uma área próxima às montanhas mais altas da propriedade. Ao lado do círculo vermelho havia apenas uma frase escrita pelo pai. Começou aqui. Helena passou os dedos sobre aquelas palavras lentamente. Ela não sabia exatamente o que significavam, mas tinha certeza de uma coisa. No dia seguinte pisaria naquele local. Pela primeira vez desde que chegou à cabana, sentia algo diferente da tristeza que carregava havia meses. Sentia curiosidade, sentia expectativa e uma estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela ainda não conseguia imaginar. Na manhã seguinte, Helena acordou antes mesmo do despertador tocar. Durante a noite, quase não conseguiu dormir. Sempre que fechava os olhos, lembrava dos mapas espalhados sobre a mesa, dos diários escondidos sob o assoalho e principalmente da frase que seu pai havia deixado ao lado de uma das marcações em vermelho. Começou aqui. Aquela mensagem parecia ter sido escrita diretamente para ela. Depois de preparar um café simples, Helena organizou os documentos dentro de uma mochila. O céu estava limpo e o ar da montanha era frio, mas agradável. Ela abriu o mapa sobre a mesa pela última vez antes de sair. O local marcado ficava a quase 1 hora de caminhada da cabana. Era uma área que ela não conhecia, próxima das partes mais altas da propriedade. Helena vestiu uma jaqueta, pegou uma garrafa de água e iniciou a trilha. O caminho era difícil. Em muitos trechos, a vegetação havia tomado conta das antigas passagens que seu pai provavelmente utilizava décadas antes. Algumas árvores caídas bloqueavam partes da trilha, obrigando-a a fazer desvios. Enquanto caminhava, observava tudo ao redor. Tentava comparar a paisagem atual com as lembranças da infância, mas muita coisa havia mudado. Mesmo assim, alguns detalhes permaneciam familiares. Certas formações rochosas, um pequeno riacho atravessando a mata e até algumas árvores muito antigas despertavam memórias que ela acreditava ter esquecido. Depois de quase 1 hora, Helena chegou ao primeiro ponto indicado no mapa. Era uma pequena clareira cercada por pedras. À primeira vista, não havia nada de especial ali. Ela consultou novamente os documentos. Uma anotação feita pelo pai mencionava que aquele local servia apenas como referência para encontrar outros pontos mais importantes. Helena continuou a busca. Nos dias seguintes, sua rotina passou a girar em torno dos mapas e dos diários. Pela manhã, explorava a propriedade. À noite, analisava cada página escrita pelo pai. Aos poucos, começou a perceber um padrão. As informações mais importantes nunca apareciam completas em um único documento. Era como se ele tivesse espalhado as pistas propositalmente, talvez para impedir que alguém descobrisse tudo de uma só vez. Em uma tarde, enquanto examinava um dos cadernos mais antigos, encontrou uma anotação que chamou sua atenção. Seu pai relatava uma visita inesperada de homens interessados na propriedade. Ele não mencionava nomes,
mas descrevia conversas tensas e ofertas insistentes de compra. Em uma das passagens, escreveu que algumas pessoas estavam convencidas de que existia algo valioso escondido nas montanhas. Helena releu aquele trecho várias vezes. Era a primeira vez que encontrava uma referência tão direta ao segredo. Ela virou mais algumas páginas e encontrou outra anotação feita alguns meses depois. Nela, o pai dizia que havia tomado medidas para garantir que ninguém encontrasse o local verdadeiro. Escreveu que preferia levar certas informações para o túmulo a permitir que caíssem nas mãos erradas. Helena começou a perceber que o segredo era muito maior do que imaginava inicialmente. Não se tratava apenas de uma descoberta escondida. Seu pai parecia ter passado anos protegendo algo. Naquela mesma noite, ela decidiu organizar todos os documentos em ordem cronológica. O trabalho levou horas. Conforme montava a sequência dos acontecimentos, uma história começou a surgir diante de seus olhos. Décadas antes, durante uma exploração pelas áreas mais remotas da fazenda, seu pai encontrou algo extraordinário. As primeiras anotações mostravam entusiasmo. As seguintes demonstravam preocupação. Depois vieram o medo e a necessidade constante de esconder informações. A mudança era evidente. Alguma coisa havia acontecido entre a descoberta inicial e os anos seguintes. Helena procurou respostas em outros cadernos. Foi então que encontrou um dos diários mais importantes até aquele momento. As páginas estavam gastas pelo tempo. Algumas palavras haviam desaparecido parcialmente, mas ainda era possível entender o conteúdo principal. Seu pai descrevia uma caminhada realizada durante uma forte chuva. Ele relatava ter seguido por uma encosta pouco explorada da propriedade quando percebeu algo incomum entre as pedras. A partir daquele momento, os registros ficavam mais vagos. Certos detalhes pareciam ter sido omitidos propositalmente. Mesmo assim, uma frase chamou sua atenção. "O que encontrei hoje pode mudar o destino da nossa família para sempre." Helena ficou imóvel olhando aquelas palavras. Seu coração acelerou. Era a confirmação de que o segredo realmente existia. Ela continuou lendo. Em outra página, escrita alguns dias depois, seu pai afirmava que precisava agir com cautela. Dizia que já havia percebido movimentações estranhas de pessoas interessadas na região. Comentava também que não confiava em ninguém além da própria família. Helena encostou na cadeira e ficou pensando. Durante toda a sua vida, ela enxergou o pai como um homem simples, reservado e trabalhador. Nunca imaginou que ele tivesse carregado um segredo tão grande sozinho. Enquanto organizava os papéis sobre a mesa, algo caiu de dentro de um dos cadernos. Era uma fotografia antiga. Helena a pegou com cuidado. A imagem mostrava seu pai ao lado de dois homens desconhecidos. Os três estavam em uma área montanhosa da propriedade. No verso da foto havia uma data escrita à mão e apenas uma frase curta. Depois disso, nada foi igual. Helena franziu a testa. Não reconhecia nenhum dos homens. Procurou referências nos diários, mas não encontrou nomes. Mesmo assim, aquela fotografia parecia importante. Ela a guardou separadamente. No dia seguinte, voltou a explorar a fazenda. Desta vez, seguiu outra marcação indicada no mapa. O percurso era ainda mais difícil. Conforme avançava, a vegetação ficava mais fechada e o terreno mais acidentado. Em determinado momento, ela encontrou vestígios de uma antiga trilha. Parecia não ser usada havia muitos anos. Curiosamente, aquela passagem levava exatamente para uma das áreas destacadas pelo pai nos documentos. Helena continuou caminhando até chegar a uma formação rochosa diferente de todas as outras que havia visto. Ali encontrou uma marca gravada na pedra. Era um símbolo simples, mas idêntico a um desenho presente em vários mapas. Seu coração disparou. Aquilo significava que estava no caminho certo. Ela examinou a região durante horas, mas não encontrou nada além de pedras, árvores e encostas. Ainda assim, a sensação de proximidade aumentava a cada nova descoberta. Quando o sol começou a se pôr, Helena retornou para a cabana. Durante a caminhada de volta, não conseguia parar de pensar em tudo o que havia aprendido nos últimos dias. Pela primeira vez desde o divórcio, sentia que possuía um objetivo claro. Já não estava apenas tentando sobreviver em uma propriedade abandonada. Estava seguindo os passos do pai e tentando desvendar um segredo que ele protegeu durante décadas. Ao chegar em casa,
encontrou os documentos exatamente onde havia deixado. Acendeu uma luminária e voltou a estudar os diários. Horas depois, quase no fim da noite, encontrou uma página dobrada entre duas folhas. Quando abriu o papel, percebeu que se tratava de uma espécie de mensagem escondida. A letra era do pai. O texto era curto, mas extremamente importante. Ele dizia que, se alguém estivesse lendo aquelas palavras, deveria tomar cuidado com as pessoas que demonstrassem interesse excessivo pela propriedade. Em seguida, escreveu algo que fez Helena prender a respiração. Se um dia tentarem comprar estas terras com muita urgência, não aceite. Eles estarão procurando aquilo que eu escondi. Helena permaneceu sentada por vários segundos, olhando fixamente para a mensagem. Naquele momento, ela ainda não sabia quem eram essas pessoas. Não sabia onde estava exatamente o segredo, mas tinha certeza absoluta de que seu pai passou anos protegendo algo extremamente valioso. E pela primeira vez, começou a acreditar que alguém poderia voltar para procurar aquilo muito em breve. 2 dias depois de encontrar a mensagem escondida entre os diários do pai, Helena continuava pensando naquelas palavras. A recomendação era clara. Se alguém aparecesse tentando comprar a propriedade com urgência, ela deveria desconfiar. Aquilo parecia um aviso deixado para o futuro. Durante a manhã, ela trabalhou na limpeza da área ao redor da cabana. O movimento constante ajudava a manter a mente ocupada, mas era impossível ignorar tudo o que vinha descobrindo. Os mapas, as anotações, a fotografia dos homens desconhecidos e as referências a pessoas interessadas nas terras formavam um quebra-cabeça cada vez mais intrigante. Por volta do meio-dia, enquanto recolhia alguns galhos próximos à entrada, ouviu o som de um motor se aproximando. O barulho era incomum. Desde que chegara à propriedade, quase ninguém passara pela estrada de terra que levava até a cabana. Helena largou os galhos e observou na direção do caminho principal. Poucos segundos depois, uma caminhonete preta surgiu entre as árvores. O veículo avançou lentamente até parar diante da casa. Helena permaneceu imóvel. A porta da caminhonete se abriu e um homem desceu. Ele aparentava ter pouco mais de 60 anos. Vestia roupas caras, usava relógio de luxo e demonstrava a confiança de alguém acostumado a conseguir o que queria. Assim que se aproximou, abriu um sorriso educado. Helena respondeu apenas com um aceno discreto. O homem se apresentou como Augusto Brandão. Disse que era empresário e possuía diversas propriedades na região. Sua voz era calma e amigável, mas havia algo em seu comportamento que deixou Helena desconfortável desde o primeiro instante. Augusto comentou que soubera da chegada dela por moradores da cidade vizinha. Falou sobre o pai de Helena, elogiou a história da família e fez perguntas aparentemente comuns sobre sua adaptação ao local. A conversa parecia cordial, mas Helena percebeu que ele observava atentamente cada detalhe da propriedade enquanto falava. Seus olhos percorriam a cabana, os terrenos ao redor e até as trilhas que desapareciam na mata. Depois de alguns minutos, Augusto decidiu revelar o verdadeiro motivo da visita. Disse que tinha interesse em comprar a fazenda. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Apenas dias antes ela havia encontrado uma mensagem alertando sobre pessoas interessadas naquelas terras. Agora um empresário aparecia do nada oferecendo uma proposta. Ela perguntou por que ele queria justamente aquela propriedade. Augusto respondeu com naturalidade. Disse que estava ampliando seus negócios na região e que a área seria útil para futuros projetos. A explicação parecia preparada. Helena ouviu tudo sem demonstrar o que estava pensando. Então veio a proposta. O valor oferecido era tão alto que por um instante ela acreditou ter ouvido errado. A quantia superava facilmente o preço real da fazenda. Augusto falou como se estivesse oferecendo um favor. Disse que poderia providenciar toda a documentação rapidamente e que o pagamento seria feito sem demora. Helena tentou esconder sua surpresa. Mesmo sem conhecer profundamente o mercado imobiliário local, sabia que ninguém pagaria tanto por uma propriedade abandonada sem um motivo muito forte. Ela agradeceu a oferta, mas respondeu que não tinha interesse em vender. O sorriso de Augusto permaneceu no rosto, embora seus olhos parecessem diferentes. Ele insistiu. Comentou que Helena havia passado por momentos difíceis e que aquele dinheiro poderia ajudá-la a reconstruir a vida.
Disse que talvez fosse melhor aceitar uma oportunidade tão vantajosa. Helena repetiu que não pretendia vender. Pela primeira vez, o empresário pareceu perder parte da paciência. Foi apenas um instante, mas ela percebeu a mudança. Augusto respirou fundo, voltou a sorrir e afirmou que ela não precisava decidir imediatamente. Entregou um cartão de visitas e disse que estaria disponível caso mudasse de ideia. Antes de ir embora, fez uma última pergunta. Queria saber se Helena havia encontrado algo interessante entre os pertences antigos do pai. A pergunta surgiu de forma aparentemente casual, mas teve um efeito imediato. Helena sentiu um alerta acender dentro de sua mente. Ela respondeu que ainda estava organizando a cabana e não sabia exatamente o que havia sido deixado ali. Augusto observou sua reação por alguns segundos. Depois se despediu e entrou novamente na caminhonete. Helena ficou parada vendo o veículo desaparecer pela estrada. Assim que o silêncio voltou, ela entrou na casa e fechou a porta. Seu coração estava acelerado. A visita parecia confirmar boa parte dos receios que vinham surgindo desde a descoberta dos documentos. Ela pegou o cartão deixado por Augusto e o colocou sobre a mesa ao lado dos diários do pai. Em seguida, releu a mensagem encontrada dias antes. Quanto mais pensava, mais acreditava que o empresário estava ligado ao segredo escondido na propriedade. Na manhã seguinte, Helena decidiu ir até a pequena cidade próxima para buscar suprimentos. Aproveitou a oportunidade para fazer algumas perguntas discretas sobre Augusto Brandão. O nome era conhecido por praticamente todos os moradores. Algumas pessoas falavam dele com admiração. Outras demonstravam evidente desconforto. Aos poucos, Helena começou a reunir informações interessantes. Augusto possuía empresas, fazendas e influência política na região. Era considerado um dos homens mais ricos do estado. Porém, havia também histórias menos positivas. Alguns moradores comentavam que ele tinha o hábito de adquirir propriedades a qualquer custo. Outros diziam que raramente aceitava ouvir um não como resposta. Durante a tarde, Helena entrou em uma pequena loja administrada por um senhor chamado João. Ele parecia ter mais de 70 anos e vivia na região desde a juventude. Quando Helena mencionou o nome do pai, o homem imediatamente sorriu. Disse que o conheceu muito bem. A conversa começou de forma simples, mas mudou quando ela comentou sobre a visita de Augusto. O sorriso desapareceu do rosto de João. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Então revelou algo que deixou Helena surpresa. Segundo ele, Augusto tentou comprar aquelas terras diversas vezes ao longo dos anos. Não apenas uma ou duas vezes. Foram muitas tentativas. Algumas ofertas chegaram a ser consideradas absurdamente altas para a época. O pai de Helena recusou todas. Helena perguntou se ele sabia o motivo de tanto interesse. João balançou a cabeça. Disse que nunca recebeu uma explicação clara. Apenas lembrava que Augusto sempre demonstrava uma insistência incomum quando o assunto era aquela propriedade. A revelação fez Helena lembrar imediatamente dos diários. Seu pai realmente parecia estar escondendo algo importante. Na volta para a cabana, ela não conseguia parar de pensar no que havia acabado de descobrir. Quanto mais informações reunia, mais evidente ficava que a fazenda escondia um segredo conhecido por outras pessoas além de seu pai. Quando chegou à propriedade, encontrou algo estranho. A porta da frente continuava trancada. As janelas estavam fechadas. Tudo parecia normal. Ainda assim, ao entrar na sala, teve a sensação de que alguém estivera ali. Não havia sinais claros de invasão. Nenhum objeto havia desaparecido. Porém, os documentos sobre a mesa estavam em uma posição diferente daquela que ela lembrava ter deixado. Helena aproximou-se lentamente. Observou os cadernos, os mapas e as fotografias. Tudo estava presente. Mesmo assim, uma sensação desconfortável tomou conta dela. Era como se mãos desconhecidas tivessem examinado aqueles papéis durante sua ausência. Ela verificou toda a cabana sem encontrar qualquer evidência concreta. Quando voltou para a sala, seus olhos pararam sobre o cartão de Augusto Brandão. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Helena teve certeza de uma coisa. O empresário não estava interessado apenas nas terras. Ele procurava exatamente o mesmo segredo que seu pai havia protegido durante décadas. E agora sabia que ela também estava começando a se aproximar da verdade. Naquela noite, Helena quase não dormiu.
Desde que voltou da cidade, uma sensação incômoda não saía de sua cabeça. Talvez outra pessoa nem tivesse percebido a diferença, mas ela tinha certeza de que os documentos sobre a mesa não estavam exatamente onde os havia deixado. Não era algo grande. Não havia gavetas abertas, nem sinais claros de invasão. Ainda assim, depois de tantos dias analisando aqueles papéis, ela conhecia a posição de cada caderno, de cada mapa e de cada fotografia. Alguma coisa havia mudado. Sentada na cozinha, já perto da meia-noite, ela observava a sala iluminada apenas pela luz fraca de um abajur. Os diários do pai continuavam empilhados sobre a mesa. Os mapas permaneciam abertos ao lado de um bloco de anotações que ela mesma vinha preenchendo conforme avançava na investigação. Helena tentou convencer a si mesma de que talvez estivesse imaginando coisas. O cansaço podia estar afetando sua percepção, mas quanto mais tentava ignorar o assunto, mais inquieta ficava. Quando finalmente decidiu se deitar, demorou muito tempo para pegar no sono. Na manhã seguinte, acordou cedo. O céu estava encoberto e uma neblina fina cobria parte da propriedade. Depois do café, resolveu continuar explorando os locais indicados nos mapas. Antes de sair, porém, tomou uma precaução simples. Colocou um pequeno fio de linha transparente entre a porta principal e o batente. Se alguém entrasse enquanto ela estivesse fora, o fio cairia. Não era um sistema sofisticado, mas serviria para confirmar suas suspeitas. Com a mochila nas costas, ela seguiu por uma trilha que levava para a região norte da fazenda. O local aparecia diversas vezes nos documentos do pai. Durante a caminhada, observava cada detalhe ao redor. As árvores altas bloqueavam boa parte da luz do sol. Em alguns pontos, o silêncio era tão profundo que ela conseguia ouvir apenas os próprios passos sobre as folhas secas. Depois de quase 1 hora andando, chegou a uma área marcada em um dos mapas com um círculo vermelho. Ali encontrou outra das estranhas marcas gravadas em pedras. Era o mesmo símbolo que já havia visto dias antes. Helena fotografou tudo com o celular e anotou a localização. Quanto mais avançava, mais percebia que o pai havia deixado um caminho. Não um caminho direto, mas uma sequência de pistas cuidadosamente espalhadas pela propriedade. Já era começo da tarde quando ela resolveu voltar para a cabana. Assim que se aproximou da entrada, seu coração acelerou. O fio que havia colocado na porta estava no chão. Helena parou imediatamente. Ficou olhando para a porta durante alguns segundos. Talvez tivesse caído sozinho. Talvez o vento tivesse derrubado. Mas nem ela mesma acreditava nessa possibilidade. Aproximou-se devagar e entrou. A primeira coisa que fez foi olhar para a mesa da sala. Os documentos continuavam lá. Nenhum parecia ter desaparecido. Mesmo assim, algo estava errado. Ela caminhou lentamente pelo cômodo observando tudo. Então percebeu. Um dos diários estava aberto. Helena tinha absoluta certeza de que o havia deixado fechado antes de sair. Seu coração começou a bater mais forte. Ela correu até a cozinha, pegou um pedaço de madeira que usava para alimentar o fogão e passou a verificar cada cômodo da cabana. Quarto, banheiro, depósito, nada. Não havia ninguém ali, mas alguém certamente estivera. Quando voltou para a sala, percebeu outra coisa. Uma das gavetas antigas estava ligeiramente aberta. Era uma diferença pequena, quase imperceptível, porém suficiente para confirmar suas suspeitas. Alguém estava procurando alguma coisa, e provavelmente essa pessoa não a encontrou. Helena passou o restante da tarde tentando organizar os pensamentos. O que deveria fazer? Ir à polícia? E dizer exatamente o quê? Que alguém entrou em sua cabana e mexeu em documentos antigos? Ela não tinha provas, nem mesmo sabia quem estava por trás daquilo. No entanto, uma pessoa surgia repetidamente em sua mente. Augusto Brandão. A insistência dele em comprar a propriedade. As perguntas sobre os pertences deixados pelo pai. As tentativas antigas de adquirir aquelas terras. Tudo parecia conectado. Nos dias seguintes, Helena passou a tomar mais cuidado. Começou a guardar os documentos mais importantes dentro de uma mochila que carregava sempre consigo. Também evitava deixar os mapas expostos. Se alguém realmente estivesse entrando na cabana durante sua ausência, não encontraria mais tudo tão facilmente. Enquanto isso, continuava estudando os diários.
Foi durante uma dessas leituras que encontrou uma anotação diferente. O pai descrevia uma situação ocorrida anos antes. Segundo ele, havia percebido pessoas observando a propriedade durante várias semanas. Em determinado trecho, escreveu que encontrou marcas de pneus em uma área isolada da fazenda, onde ninguém deveria estar. Helena sentiu um arrepio. Aquilo era muito parecido com o que estava acontecendo agora. Ela continuou lendo. Pouco depois encontrou outra passagem. Seu pai relatava ter sido seguido durante uma caminhada pelas montanhas. Ele nunca identificou quem era a pessoa, mas deixou claro que não se tratava de um simples visitante perdido. Alguém estava interessado em seus movimentos. Alguém estava tentando descobrir o que ele escondia. Helena fechou o diário lentamente. A sensação era estranha. Parecia que estava vivendo os mesmos acontecimentos que o pai enfrentou décadas antes. Na manhã seguinte, decidiu explorar uma nova área indicada nos mapas. O local ficava próximo de uma antiga cerca de pedra que atravessava parte da propriedade. A caminhada foi longa. O terreno era difícil. Em vários trechos, ela precisou abrir caminho entre galhos e arbustos. Quando finalmente chegou ao destino, encontrou algo inesperado. Marcas recentes de pneus. Helena ficou imóvel. A terra ainda apresentava sinais nítidos de passagem. Aquilo não podia ter sido deixado anos atrás. Era recente. Muito recente. Ela se agachou para observar melhor. As marcas seguiam em direção a uma região pouco acessível da fazenda. Seu coração acelerou. Alguém realmente estava circulando pela propriedade. E não fazia muito tempo. Durante alguns minutos, Helena considerou seguir o rastro, mas acabou desistindo. Estava sozinha. Não sabia quem poderia encontrar, nem quais eram as intenções daquela pessoa. Decidiu voltar para casa. Porém, durante o caminho de retorno, algo aconteceu. Ela ouviu um estalo vindo da mata. Parou imediatamente. Olhou ao redor. Nada. Continuou andando. Poucos segundos depois ouviu outro. Desta vez mais próximo. Helena sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Virou rapidamente na direção do som. As árvores balançavam levemente com o vento. Nenhuma pessoa era visível. Mesmo assim, ela teve uma sensação clara. Alguém estava ali, observando, esperando. Helena acelerou o passo. Os sons continuaram surgindo de tempos em tempos atrás dela. Quando finalmente avistou a cabana ao longe, sentiu um enorme alívio. Entrou rapidamente e trancou a porta. Permaneceu vários minutos parada na sala tentando recuperar a calma. Talvez fosse apenas sua imaginação. Talvez algum animal estivesse se movendo entre as árvores. Mas no fundo ela sabia que não era isso. O sentimento era diferente. Era a mesma sensação que vinha surgindo desde sua chegada. A sensação de estar sendo observada. Naquela noite, enquanto analisava novamente os mapas, encontrou uma observação escrita pelo pai em uma das margens. A frase era curta, quase escondida entre outras anotações, mas fez Helena prender a respiração. Quando perceber que estão observando você, significa que está perto demais da verdade. Ela releu aquelas palavras várias vezes. Depois olhou para a janela escura da sala. Lá fora, as montanhas permaneciam silenciosas. Mas pela primeira vez desde que chegou à propriedade, Helena teve certeza de que não estava sozinha naquela busca. Na manhã seguinte, Helena acordou com a sensação de que precisava encontrar respostas antes que a situação saísse completamente do controle. A frase deixada pelo pai em um dos mapas continuava ocupando seus pensamentos. Se realmente estava sendo observada, significava que havia chegado perto de algo importante. O problema era que ela ainda não sabia exatamente do que. Depois de tomar café, espalhou novamente os documentos sobre a mesa da sala. Passou horas comparando mapas, datas e anotações. Quanto mais analisava, mais percebia que algumas informações pareciam ter sido escritas para alguém que possuía conhecimentos técnicos. Havia referências a tipos de rochas, formações do terreno e características geológicas que ela simplesmente não entendia. Seu pai descrevia certos locais com precisão, mas utilizava termos que não faziam sentido para ela. Foi então que se lembrou de algo que ouvira na cidade dias antes. Durante uma conversa rápida em uma padaria, uma moradora mencionara um homem chamado Antônio, um geólogo aposentado que vivia sozinho em uma propriedade próxima às montanhas. Segundo ela,
Antônio conhecia aquela região melhor do que qualquer outra pessoa. Naquele momento, Helena decidiu que precisava falar com ele. Depois do almoço, colocou alguns dos mapas na mochila e saiu de carro. A estrada era estreita e cheia de curvas. Conforme avançava, as áreas habitadas ficavam para trás e a paisagem se tornava cada vez mais isolada. Depois de quase 40 minutos, encontrou a entrada indicada por alguns moradores. Uma porteira simples marcava o início de uma pequena propriedade cercada por árvores. Helena estacionou e caminhou até uma casa modesta construída em madeira e pedra. Antes mesmo que pudesse bater a porta, ouviu uma voz vindo dos fundos. Se veio vender alguma coisa, não tenho interesse. Helena virou na direção do som e viu um senhor de cabelos brancos saindo de uma oficina improvisada. Ele aparentava ter mais de 70 anos, mas caminhava com firmeza. O rosto marcado pelo tempo transmitia experiência e desconfiança na mesma medida. Ela sorriu sem jeito e explicou que não estava vendendo nada. Disse que precisava de ajuda para entender alguns documentos deixados pelo pai. Ao ouvir o sobrenome dela, a expressão do homem mudou levemente. Seu pai era o Joaquim? Helena confirmou. Antônio permaneceu alguns segundos em silêncio. Faz muitos anos que não ouço esse nome. Ele a convidou para entrar. A casa era simples, mas organizada. Livros ocupavam praticamente todas as paredes. Havia mapas antigos espalhados sobre uma grande mesa de trabalho. Fotografias de montanhas, cavernas e formações rochosas preenchiam vários quadros. Helena percebeu rapidamente que aquele homem havia dedicado a vida inteira ao estudo da região. Depois de ouvirem a história dela, Antônio pediu para ver os documentos. Helena retirou os mapas da mochila e os colocou sobre a mesa. O geólogo observou cada folha com extrema atenção. À medida que avançava na leitura, seu semblante mudava. Em alguns momentos parecia surpreso. Em outros, preocupado. Por fim, levantou os olhos. Seu pai nunca comentou nada disso com você? Helena respondeu que não. Antônio balançou a cabeça lentamente. Isso é estranho. Ela perguntou o motivo. O geólogo apoiou as mãos sobre a mesa. Porque eu conhecia seu pai. Não éramos amigos próximos, mas conversamos muitas vezes. Ele era um homem inteligente. Muito mais inteligente do que a maioria das pessoas imaginava. Helena permaneceu em silêncio. Antônio voltou a examinar os mapas. Então apontou para uma das marcações. Estas anotações falam de formações geológicas específicas. Não são observações feitas por acaso. Ele abriu outro documento. E isto aqui é ainda mais interessante. Helena aproximou-se. Antônio mostrou uma sequência de símbolos desenhados à margem de uma das páginas. Você sabe o que significam? Ela negou. São marcações de referência. Servem para localizar pontos específicos do terreno. Helena sentiu o coração acelerar. Pontos relacionados ao quê? Antônio não respondeu imediatamente. Continuou analisando os papéis. Depois abriu um dos diários e encontrou uma página que chamou sua atenção. A leitura demorou alguns minutos. Quando terminou, soltou um longo suspiro. Agora estou começando a entender. Helena esperou. Seu pai estava procurando alguma coisa. Pedras preciosas? Antônio olhou para ela. Talvez, ou talvez algo ainda maior. As palavras aumentaram ainda mais sua curiosidade. Durante horas, os dois analisaram documentos. Pouco a pouco, Antônio ajudou Helena a compreender detalhes que antes pareciam incompreensíveis. Certas formações rochosas descritas pelo pai indicavam atividade mineral incomum. Algumas áreas marcadas nos mapas apresentavam características raras. Nada daquilo era prova definitiva de riqueza escondida, mas indicava que Joaquim tinha motivos para dedicar tanto tempo àquelas montanhas. Quando o sol começou a se aproximar do horizonte, Antônio fez uma pergunta inesperada. Alguém mais sabe que você encontrou esses documentos? Helena pensou por alguns segundos. Então contou sobre Augusto Brandão. Relatou a visita à cabana, a oferta exagerada pela propriedade, as perguntas sobre os pertences do pai e também a sensação de estar sendo observada. À medida que ela falava, o rosto de Antônio ficava cada vez mais sério. Quando terminou, ele cruzou os braços. Isso complica as coisas. Helena perguntou por quê. O geólogo caminhou até uma janela. Permaneceu alguns segundos olhando para as montanhas. Augusto Brandão não costuma investir tempo em algo sem motivo.
Você conhece ele? Conheço a reputação. Helena aguardou. Digamos que ele tem um talento especial para conseguir aquilo que deseja. O silêncio tomou conta da sala. Então Antônio voltou para a mesa. Seu pai já teve problemas por causa dessas terras? Helena arregalou os olhos. Que tipo de problemas? Tentativas de compra, pressões, gente fazendo perguntas demais. Meu pai comentou isso com você? Não diretamente, mas era possível perceber. Helena sentiu um frio na barriga. Aquilo confirmava muitas das suspeitas que vinham surgindo. Antônio então fez algo inesperado. Abriu uma gaveta e retirou uma pasta antiga. Dentro dela havia mapas geológicos da região. Alguns pareciam ter décadas de existência. Ele espalhou os documentos ao lado dos mapas deixados por Joaquim. Durante vários minutos comparou informações. Então apontou para uma área específica. Se eu estiver certo, é aqui que devemos procurar. Helena observou a marcação. Era uma região montanhosa localizada em uma parte extremamente isolada da propriedade. Curiosamente, o local aparecia diversas vezes nas anotações do pai. Ela sentiu o coração disparar. Você acha que é ali? Não tenho certeza. Mas acredita que vale a pena investigar? Antônio sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Depois de tudo o que vi hoje, tenho quase certeza. Helena sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. Durante semanas vinha tentando montar aquele quebra-cabeça sozinha. Agora finalmente tinha alguém capaz de entender os documentos. Alguém que conhecia a região. Alguém que parecia disposto a ajudar. Antes de ir embora, combinaram de se encontrar novamente 2 dias depois. Usariam esse tempo para organizar os mapas e planejar uma expedição até a área indicada. Quando Helena saiu da propriedade de Antônio, o céu já estava escurecendo. A viagem de volta foi silenciosa, mas pela primeira vez desde que chegara à cabana, ela sentia que estava avançando de verdade. As peças começavam a se encaixar. O segredo deixado pelo pai parecia cada vez mais próximo. E justamente por isso, a sensação de perigo também aumentava. Quando estacionou diante da cabana, percebeu algo que a fez congelar por alguns segundos. Havia marcas recentes de pneus na estrada de terra. Marcas que não estavam ali quando saiu pela manhã. Helena desligou o motor lentamente. Observou a propriedade. As janelas pareciam intactas. A porta continuava fechada. Tudo parecia normal. Mas naquele momento ela teve uma certeza difícil de ignorar. Enquanto passava o dia com Antônio tentando decifrar os documentos de Joaquim, alguém também continuava procurando exatamente a mesma coisa. Helena passou boa parte daquela noite olhando pela janela da sala. As marcas de pneus encontradas perto da cabana continuavam em sua mente. Depois da conversa com Antônio, ela tinha ainda mais certeza de que não estava lidando com simples coincidências. Alguém estava acompanhando seus passos. A pergunta era quem? Antes de dormir, recolheu todos os documentos importantes e os guardou dentro de uma mochila que manteve ao lado da cama. Na manhã seguinte, acordou decidida a continuar investigando. Se existiam respostas escondidas nos papéis deixados pelo pai, ela precisava encontrá-las antes que outra pessoa chegasse primeiro. Depois do café, espalhou novamente os diários sobre a mesa. O objetivo era simples. Ler tudo outra vez, agora prestando atenção em detalhes que talvez tivesse ignorado nas primeiras leituras. Durante horas, ela analisou páginas e mais páginas. Muitas anotações falavam sobre a propriedade, as montanhas e as preocupações do pai com pessoas interessadas nas terras. Algumas informações já eram conhecidas, outras continuavam confusas. Mas perto do meio-dia, Helena encontrou algo diferente. Um dos diários possuía uma capa mais grossa que os demais. Ela já o havia folheado anteriormente, mas sem examiná-lo com atenção. Ao abrir novamente aquele caderno, percebeu que algumas páginas pareciam coladas. Pegou uma pequena espátula e começou a separá-las com cuidado. Entre 2 folhas, surgiu um envelope fino, escondido de forma quase invisível. O coração dela acelerou imediatamente. O envelope estava fechado havia muitos anos. Na parte da frente não havia nome nem qualquer identificação. Helena respirou fundo e abriu o papel com cuidado. Dentro encontrou várias cópias de documentos antigos. No início não entendeu o que estava vendo. Havia registros de visitas à propriedade, recibos,
anotações de reuniões e algumas cartas trocadas entre seu pai e outras pessoas. Ela começou a organizar tudo sobre a mesa. Quanto mais lia, mais intrigada ficava. Então encontrou algo que a fez congelar. Era uma fotocópia de uma página retirada de um bloco de anotações. No topo aparecia uma data de quase 10 anos antes. Logo abaixo havia um nome: Marcelo. Helena sentiu o estômago apertar. Leu novamente para ter certeza de que não estava enganada. Era realmente o nome do ex-marido. A anotação havia sido feita pelo próprio pai. Nela, Joaquim registrava uma conversa que teve com Marcelo durante uma visita à fazenda. Segundo o texto, Marcelo demonstrou interesse incomum por determinadas áreas da propriedade. Perguntou sobre documentos antigos, mapas e regiões isoladas das montanhas. Helena continuou lendo sem acreditar. Em outra página, o pai relatava que encontrou Marcelo mexendo em alguns papéis guardados em um armário da cabana. Na época, Joaquim desconfiou que ele procurava alguma informação específica. O trecho terminava com uma frase curta: "Ele sabe mais do que demonstra." Helena largou o documento sobre a mesa. Sua cabeça estava cheia de perguntas. Marcelo nunca mencionou nada daquilo. Durante todo o casamento, jamais demonstrou qualquer interesse pela propriedade. Pelo contrário, sempre tratou a fazenda como um lugar distante e sem importância. Pelo menos era isso que ela acreditava. Com as mãos trêmulas, continuou examinando os papéis. Havia mais. Muito mais. Entre os documentos encontrou cópias de mensagens impressas. Algumas pareciam trocas de e-mails antigos. Outras eram anotações feitas pelo pai após conversas presenciais. Aos poucos, uma imagem começou a se formar. Marcelo vinha demonstrando interesse pela propriedade havia anos. Muito antes do divórcio. Muito antes da morte de Joaquim. Helena sentiu um frio percorrer o corpo. A sensação era de estar descobrindo uma verdade escondida dentro de outra verdade. O casamento que ela acreditava conhecer começava a parecer algo completamente diferente. No final da tarde, decidiu levar os documentos para Antônio. Precisava da opinião de alguém de fora. Quando chegou à casa do geólogo, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Helena colocou os papéis sobre a mesa e pediu que ele lesse. Antônio passou vários minutos analisando tudo em silêncio. Sua expressão ficava mais séria a cada página. Quando terminou, apoiou os braços sobre a mesa e soltou um longo suspiro. "Isso muda muita coisa", disse. Helena perguntou o que ele achava. Antônio apontou para algumas das anotações. Explicou que Marcelo não parecia apenas curioso. As perguntas registradas por Joaquim eram específicas demais. Ele demonstrava interesse justamente nos mesmos assuntos que agora estavam levando Helena até o segredo escondido na propriedade. A conclusão era difícil de ignorar. Marcelo suspeitava que existia algo valioso naquelas terras. Talvez não soubesse exatamente o que, mas certamente acreditava que havia alguma coisa importante ali. Durante alguns minutos, Helena ficou em silêncio. Diversas lembranças começaram a surgir em sua mente. Comentários aparentemente inocentes feitos pelo ex-marido anos atrás. Perguntas sobre o pai. Conversas sobre heranças e propriedades. Situações que antes pareciam normais agora adquiriam um significado completamente diferente. Antônio então fez uma observação que a deixou ainda mais inquieta. Se Marcelo sabia da existência de um possível segredo, o divórcio talvez não tivesse sido apenas uma coincidência. Helena levantou os olhos imediatamente. O geólogo não estava afirmando nada com certeza, apenas levantando uma hipótese. Mas aquela hipótese era suficiente para fazê-la sentir um aperto no peito. E se o plano tivesse começado muito antes? E se Marcelo esperasse que ela herdasse a propriedade? E se todo o processo que a deixou sem dinheiro e sem opções tivesse um objetivo específico? O pensamento parecia absurdo. Ao mesmo tempo, cada nova descoberta tornava a ideia menos impossível. Quando deixou a casa de Antônio, já estava escurecendo. Durante o caminho de volta, Helena permaneceu em silêncio dentro do carro. As montanhas passavam lentamente pelas janelas, enquanto ela tentava organizar os pensamentos. Ao chegar à cabana, decidiu reler todos os documentos relacionados a Marcelo. Foi então que encontrou algo que ainda não havia percebido. Em uma das últimas páginas escondidas dentro do envelope,
Havia uma observação escrita poucos meses antes da morte de Joaquim. O texto era curto, mas devastador. Se algum dia acontecer alguma coisa comigo, Helena precisa saber que Marcelo continua procurando informações sobre a área marcada nos mapas. Não confio mais nele. Helena sentiu as lágrimas surgirem imediatamente. Não apenas pelo conteúdo da mensagem, mas porque percebeu que o pai tentou avisá-la. Tentou deixar pistas. Tentou protegê-la mesmo sabendo que talvez não estivesse presente quando a verdade finalmente aparecesse. Ela permaneceu sentada diante da mesa por muito tempo. O silêncio da cabana parecia mais pesado do que nunca. Lá fora, a noite havia tomado conta das montanhas. O vento batia contra as janelas enquanto Helena encarava os documentos espalhados diante dela. Pela primeira vez desde que chegou à propriedade, já não tinha dúvidas de que Marcelo escondia algo importante. A questão agora era descobrir até onde ele estava envolvido nessa história e o que exatamente sabia sobre o segredo que seu pai carregou durante tantos anos. Helena passou a noite inteira sem conseguir dormir. A mensagem deixada por seu pai sobre Marcelo parecia ter mudado completamente tudo o que ela acreditava saber sobre o próprio passado. Durante anos, ela enxergou o fim do casamento como uma traição dolorosa, motivada por interesses financeiros e egoísmo. Agora começava a surgir uma possibilidade muito mais inquietante. E se o divórcio tivesse sido parte de algo planejado? E se Marcelo estivesse perseguindo o segredo da propriedade havia muito mais tempo do que ela imaginava? Essas perguntas giravam em sua cabeça sem parar. Quando o dia amanheceu, ela ainda estava sentada à mesa cercada pelos documentos. O café já estava frio ao seu lado. Seus olhos percorriam novamente as anotações deixadas por Joaquim. Em uma delas, o pai descrevia uma conversa ocorrida anos antes, quando Marcelo acreditava estar sozinho na cabana. Segundo o relato, ele havia sido visto examinando mapas e fazendo perguntas sobre determinadas áreas das montanhas. Em outra anotação, Joaquim registrava que Marcelo demonstrava um interesse crescente por documentos antigos da família. Quanto mais Helena lia, mais percebia que aquele comportamento não era algo isolado. Era um padrão que se repetia ao longo de vários anos. Naquela manhã, ela decidiu procurar Antônio novamente. Precisava compartilhar as últimas descobertas. Quando chegou à propriedade do geólogo, encontrou-o trabalhando em alguns mapas espalhados sobre a mesa. Assim que viu a expressão dela, percebeu que algo importante havia acontecido. Helena colocou os documentos diante dele. Antônio começou a ler. O silêncio tomou conta da sala. Passaram-se vários minutos antes que ele levantasse os olhos. Você percebeu o que isso significa? Helena respondeu que tinha algumas suspeitas, mas queria ouvir a opinião dele. O geólogo apoiou os cotovelos sobre a mesa. Seu ex-marido não estava apenas curioso. Ele estava investigando. A frase atingiu Helena com força. Ela já pensava nisso, mas ouvir outra pessoa confirmar aquela possibilidade tornava tudo mais real. Antônio continuou. Pelo que vejo aqui, Marcelo acreditava que existia algo escondido na propriedade. Talvez não soubesse exatamente o que, mas tinha certeza de que havia alguma coisa. Helena permaneceu em silêncio. Então fez a pergunta que mais a incomodava. Você acha que o divórcio pode ter relação com isso? Antônio demorou alguns segundos para responder. Não tenho como provar, mas existe uma coisa estranha. Qual? Se ele acreditava que estas terras escondiam algo valioso, por que deixou a propriedade ficar com você? Helena sentiu um frio percorrer o corpo. Era exatamente a pergunta que vinha fazendo a si mesma. Antônio continuou refletindo. Talvez porque ele acreditasse que você venderia rapidamente. Aquelas palavras fizeram sentido quase imediatamente. Helena recordou os dias que se seguiram ao divórcio. Ela estava emocionalmente destruída. Sem dinheiro, sem casa, sem perspectivas. Qualquer pessoa em sua situação provavelmente tentaria vender uma propriedade abandonada, localizada em uma região isolada. Era exatamente o que Marcelo deveria esperar. E então outra lembrança surgiu. A visita de Augusto Brandão. A oferta absurda. A insistência em comprar tudo imediatamente. Helena sentiu o coração acelerar. As peças começavam a se encaixar. Você acha que Marcelo e Augusto podem estar trabalhando juntos? Antônio cruzou os braços. Eu não descartaria essa possibilidade. A resposta ficou ecoando em sua mente. Na volta para a cabana,
Helena decidiu fazer algo que vinha evitando havia dias. Entrou em contato com uma antiga amiga chamada Patrícia. Ela trabalhava em um escritório de advocacia na cidade onde Helena morava antes do divórcio. Depois de ouvir toda a história, Patrícia concordou em ajudá-la a analisar alguns documentos relacionados à separação. No final da tarde, enviou cópias digitais de contratos, acordos e registros financeiros que haviam feito parte do processo. Helena passou horas examinando tudo. Inicialmente não encontrou nada em comum, mas perto da noite percebeu um detalhe que jamais havia notado. Poucos meses antes de pedir o divórcio, Marcelo começou a retirar dinheiro de algumas contas que os dois compartilhavam. Os valores eram distribuídos em pequenas quantias, nada chamativo, nada que despertasse atenção. Porém, somados, representavam uma quantia significativa. Ela imediatamente ligou para Patrícia. A amiga analisou as informações. Pouco depois retornou a ligação. Tem mais uma coisa. Helena sentiu o estômago apertar. O que foi? Encontrei registros de reuniões entre Marcelo e algumas empresas da região das montanhas onde fica sua propriedade. Helena ficou imóvel. Que empresas? Patrícia mencionou alguns nomes. Entre eles, uma empresa ligada ao grupo empresarial de Augusto Brandão. Por alguns segundos, Helena não conseguiu falar. A confirmação era mais forte do que qualquer suspeita. Marcelo e Augusto estavam conectados. Talvez não diretamente, mas existia uma ligação. E ela havia acontecido antes mesmo do divórcio. Depois de encerrar a ligação, Helena caminhou até a varanda da cabana. O sol estava desaparecendo atrás das montanhas. O vento frio atravessava o terreno. Ela permaneceu observando a paisagem durante vários minutos. Sentia raiva, mas também sentia algo diferente. Clareza. Pela primeira vez desde que chegou ali, conseguia enxergar um possível motivo por trás de tudo. Marcelo não queria apenas terminar o casamento. Ele precisava tirá-la do caminho. Precisava deixá-la sem alternativas. Precisava conduzi-la exatamente para aquela propriedade. Mas havia cometido um erro. Esperava encontrar uma mulher derrotada. Uma mulher disposta a vender tudo rapidamente. Não imaginava que ela encontraria os documentos escondidos pelo pai, nem que começaria a desvendar o segredo antes dele. Na manhã seguinte, Helena e Antônio decidiram avançar na investigação dos mapas. Se as suspeitas estavam corretas, o tempo começava a se tornar um problema. Quanto mais pessoas percebessem que ela estava próxima da verdade, maior seria o risco. Os dois passaram horas comparando documentos. Foi então que encontraram uma sequência de marcações que antes parecia sem sentido. Juntas, elas formavam um trajeto, uma rota específica através das montanhas. Antônio observou tudo com atenção. Depois apontou para um ponto localizado próximo a uma encosta isolada. É aqui. Helena olhou o mapa. Tem certeza? Não absoluta. Mas acredita nisso? O geólogo assentiu. Se eu tivesse que escolher um único lugar para procurar, escolheria este. Helena sentiu a ansiedade aumentar. Depois de semanas de buscas, finalmente possuía um destino concreto, uma direção. Um local que poderia conter a resposta para todas as perguntas. Antes de se despedirem, combinaram partir juntos dentro de 2 dias. Precisavam reunir equipamentos adequados e planejar a caminhada. Quando Helena retornou para a cabana naquela noite, encontrou algo que fez seu coração disparar. Havia um envelope preso à porta de entrada, sem remetente, sem identificação, apenas seu nome escrito na frente. Ela retirou o papel cuidadosamente, abriu o envelope. Dentro havia apenas uma folha, nenhuma assinatura, nenhuma explicação, somente uma frase. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados. Helena ficou parada olhando para aquelas palavras. O vento balançava as árvores ao redor da cabana. O silêncio das montanhas parecia mais pesado do que nunca. Ela ergueu os olhos e observou a escuridão surgindo entre as trilhas da propriedade. Alguém sabia que ela estava investigando. Alguém sabia que estava se aproximando da verdade. E essa pessoa acabara de mostrar que continuava muito mais perto do que ela imaginava. Helena ficou vários minutos parada diante da porta segurando o bilhete anônimo. A frase era curta, mas suficiente para provocar um frio em seu estômago. Alguém sabia que ela estava investigando o segredo da propriedade.
Alguém acompanhava seus movimentos de perto. Durante aquela noite, ela verificou portas e janelas várias vezes antes de tentar dormir. Mesmo deitada, continuava olhando para o teto enquanto pensava em tudo o que havia acontecido desde sua chegada à cabana. Primeiro vieram os documentos escondidos pelo pai. Depois, a visita insistente de Augusto Brandão. Em seguida surgiram os sinais de que alguém estava entrando na propriedade sem autorização. Agora havia ameaças, ainda que discretas. Quanto mais se aproximava da verdade, mais evidente ficava que outras pessoas também estavam procurando a mesma coisa. Quando amanheceu, Helena já havia tomado uma decisão. Não iria recuar. Se existia um segredo capaz de provocar tanta movimentação, precisava descobri-lo antes que seus adversários chegassem primeiro. Logo cedo, ela encontrou Antônio na propriedade dele. O geólogo já estava preparando alguns equipamentos para a expedição que haviam planejado. Sobre a mesa estavam mapas, lanternas, cordas, ferramentas de medição e anotações acumuladas ao longo dos últimos dias. Helena mostrou o bilhete que encontrara preso à porta. Antônio leu em silêncio. Sua expressão ficou séria. Ele não tentou minimizar a situação, nem inventar explicações simples. Apenas confirmou aquilo que ambos já sabiam. Alguém estava tentando intimidá-la. Mesmo assim, concordou que não havia mais sentido em adiar a busca. Se os documentos estavam corretos, a área indicada pelos mapas poderia finalmente revelar o que Joaquim havia escondido durante tantos anos. Passaram a manhã revisando cada detalhe da rota. O local ficava em uma região isolada das montanhas, distante das trilhas principais e cercado por encostas difíceis de acessar. Joaquim havia marcado aquela área repetidas vezes nos documentos. Em vários trechos dos diários, fazia referência ao lugar sem jamais explicar claramente o motivo. Agora Helena entendia que o pai estava tentando proteger alguma coisa. O problema era que não sabia exatamente o que. No dia seguinte, partiram ainda antes do nascer do sol. O céu começava a clarear quando deixaram a cabana para trás. Helena carregava uma mochila com água, alimentos e cópias dos mapas mais importantes. Antônio levava equipamentos de análise e algumas ferramentas. Durante a primeira parte da caminhada, seguiram por trilhas antigas já identificadas nos documentos. O percurso era difícil, mas relativamente seguro. Conforme avançavam, o terreno começava a mudar. As árvores ficavam mais densas. As encostas se tornavam mais íngremes. Em vários momentos precisaram abrir caminho entre a vegetação. O silêncio da montanha era interrompido apenas pelo som dos próprios passos e pelo vento atravessando as copas das árvores. Depois de algumas horas, chegaram a uma formação rochosa que aparecia em diversos mapas deixados por Joaquim. Antônio analisou o local cuidadosamente, comparou a paisagem com os desenhos antigos e confirmou que estavam seguindo a direção correta. Helena sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Pela primeira vez, acreditava estar realmente próxima da resposta. Continuaram caminhando durante boa parte da manhã. Em determinado momento, encontraram outra das marcas gravadas em pedra que apareciam repetidamente nos documentos. Era o mesmo símbolo visto anteriormente em diferentes pontos da propriedade. Antônio examinou a gravação e concluiu que ela servia como referência de orientação. Alguém havia marcado aquele caminho deliberadamente. Helena sabia quem. Seu pai. Aquilo significava que estavam na rota certa. Porém, à medida que avançavam, começaram a notar sinais preocupantes. Próximo a uma área de mata fechada, Antônio encontrou marcas recentes no solo. Não pertenciam a animais, eram pegadas humanas. Helena se agachou ao lado dele e observou o terreno. As marcas pareciam relativamente novas, talvez de poucos dias antes. Nenhum dos dois precisou dizer nada. A conclusão era óbvia. Outras pessoas também estavam explorando aquela região. O clima da expedição mudou imediatamente. A sensação de aventura foi substituída por cautela. Eles continuaram seguindo os mapas, mas passaram a observar o ambiente com mais atenção. Pouco depois do meio-dia, chegaram a uma encosta cercada por grandes blocos de pedra. Antônio consultou os documentos várias vezes. Comparou coordenadas, referências visuais e anotações. Quanto mais analisava, mais convencido parecia.
Finalmente apontou para uma área específica da encosta. Segundo os mapas, aquele era o local mais importante de toda a propriedade. Helena sentiu o coração acelerar. Estavam muito perto. Os dois começaram a examinar a região. A princípio, não encontraram nada fora do comum. Apenas pedras, vegetação e solo irregular. Mesmo assim, Antônio insistiu que precisavam continuar. Durante horas percorreram o terreno em busca de qualquer detalhe incomum. Já no meio da tarde, quando Helena começava a acreditar que talvez estivessem errados, Antônio encontrou algo. Era uma diferença sutil na composição das rochas, quase imperceptível para quem não possuía experiência. O geólogo se ajoelhou e começou a analisar a área com atenção. Seu comportamento mudou imediatamente. Helena percebeu a empolgação em seu rosto. Ele pediu algumas ferramentas e iniciou uma inspeção mais detalhada. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Finalmente, Antônio se levantou. Seus olhos estavam brilhando. Ele olhou diretamente para Helena. Sem conseguir esconder a emoção, disse que havia encontrado algo extremamente promissor. Ainda era cedo para conclusões definitivas, mas os indícios eram fortes. Muito fortes. Helena sentiu as pernas enfraquecerem por um instante. Todo o esforço, todas as descobertas e todos os riscos estavam levando até aquele momento. Antes que pudessem continuar a análise, um som vindo da mata chamou a atenção dos dois. Ambos se viraram imediatamente. O ruído parecia distante, mas claramente não era provocado por animais. Alguém estava se movendo entre as árvores. Antônio fez sinal para que Helena permanecesse em silêncio. Durante alguns segundos, ficaram observando a direção do som. Então o barulho desapareceu. Nenhuma pessoa surgiu. Nenhuma voz foi ouvida. Mesmo assim, a mensagem era clara. Eles não estavam sozinhos. Helena sentiu o mesmo arrepio que a acompanhava desde os primeiros dias na propriedade. A sensação constante de estar sendo observada retornava com força total. Antônio sugeriu interromper os trabalhos e voltar no dia seguinte com mais equipamentos. Não por medo, mas porque precisavam agir com inteligência. Se realmente haviam localizado algo importante, qualquer passo errado poderia colocar tudo a perder. Helena concordou. Antes de partir, registraram cuidadosamente a localização e esconderam alguns sinais de sua presença no local. O retorno foi silencioso. Cada um parecia mergulhado nos próprios pensamentos. Quando finalmente avistaram a cabana ao longe, o sol já estava desaparecendo atrás das montanhas. Helena sentia o corpo cansado, mas a mente completamente desperta. Pela primeira vez, possuíam uma pista concreta, algo real, algo capaz de explicar décadas de segredos, tentativas de compra e perseguições. Ao entrar na casa, encontrou um envelope sobre a mesa da sala. Não estava ali quando saiu pela manhã. Seu coração disparou imediatamente. Aproximou-se devagar. Não havia remetente. Apenas seu nome escrito na frente. Helena abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma única fotografia. Ela levou alguns segundos para entender o que estava vendo. A imagem mostrava ela e Antônio durante a expedição daquele mesmo dia. A foto havia sido tirada à distância, escondida entre as árvores. No verso estava escrita apenas uma frase: "Vocês estão mais perto do que deveriam." Helena ficou parada no meio da sala segurando a fotografia com as mãos trêmulas. Por alguns segundos, ela simplesmente não conseguiu dizer nada. Antônio aproximou-se devagar e observou a imagem por cima do ombro dela. A fotografia havia sido tirada poucas horas antes. Não existia qualquer dúvida. Mostrava os dois caminhando pela encosta onde haviam encontrado os primeiros sinais importantes na busca pelo segredo deixado por Joaquim. A distância da foto indicava que quem atirou estava escondido entre as árvores observando cada movimento deles. O mais assustador era outro detalhe. A pessoa conseguiu entrar na cabana enquanto ambos estavam fora e deixou o envelope sobre a mesa sem deixar rastros aparentes. Helena sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. Aquilo já não parecia apenas uma disputa por uma propriedade ou por documentos antigos. Alguém estava acompanhando tudo de muito perto. Antônio analisou novamente a frase escrita atrás da fotografia. "Vocês estão mais perto do que deveriam." Ele respirou fundo. "Isso confirma uma coisa." Helena levantou os olhos. "O quê?" "Encontramos o lugar certo."
O silêncio tomou conta da sala. Por mais estranho que parecesse, aquela ameaça também funcionava como uma confirmação. Se alguém estava tão preocupado, significava que eles realmente haviam chegado perto da verdade. Naquela noite, os dois discutiram o que fazer. Antônio acreditava que não havia mais tempo para hesitação. Se continuassem esperando, outras pessoas poderiam chegar primeiro. Helena concordava. Durante semanas ela seguiu pistas deixadas pelo pai. Agora finalmente estavam diante de algo concreto. A decisão foi tomada. Voltariam à encosta logo ao amanhecer. Desta vez, levariam equipamentos mais adequados para realizar uma análise completa da área. Antes de ir embora, Antônio insistiu para que Helena não permanecesse sozinha. Mas ela recusou. Apesar do medo crescente, não queria abandonar a cabana. Aquele lugar havia se tornado muito mais do que uma simples herança. Era a ligação mais forte que ainda possuía com o pai. Na manhã seguinte, ela acordou antes do nascer do sol. O céu ainda estava escuro quando encontrou Antônio na entrada da propriedade. Os dois partiram em silêncio. A tensão era evidente. Cada som vindo da mata parecia mais alto do que o normal. Cada movimento entre as árvores chamava a atenção. Mesmo assim, continuaram avançando. Horas depois alcançaram novamente a encosta. Desta vez, Antônio iniciou os trabalhos imediatamente. Utilizando equipamentos de análise geológica, começou a examinar diferentes pontos da área. Helena observava tudo com atenção. Embora não entendesse os detalhes técnicos, conseguia perceber a empolgação crescente do geólogo. Em determinado momento, ele pediu ajuda para remover algumas pedras próximas a uma formação rochosa específica. Os dois trabalharam durante quase 1 hora. Quando finalmente conseguiram expor uma parte maior da estrutura, Antônio ficou imóvel. Helena percebeu a mudança em seu rosto. Antônio? Ele não respondeu imediatamente. Apenas se ajoelhou e passou a mão sobre a superfície exposta. Depois virou-se lentamente para ela. Meu Deus! Helena sentiu o coração disparar. O que foi? O geólogo apontou para uma faixa brilhante visível entre as rochas. Você sabe o que é isso? Ela balançou a cabeça. Antônio sorriu pela primeira vez desde que iniciaram a busca. Eu acho que acabamos de encontrar exatamente o que seu pai tentou esconder. Helena aproximou-se. A luz do sol refletia em pequenos pontos coloridos espalhados pela pedra. Mesmo sem conhecimento técnico, era possível perceber que aquilo não era comum. Antônio coletou algumas amostras. Examinou tudo cuidadosamente. Depois fez novos testes. A cada resultado, sua expressão ficava mais impressionada. No início da tarde, ele finalmente falou algo que Helena jamais esqueceria. Se eu estiver certo, isto pode ser uma das maiores descobertas da região. Ela sentiu as pernas enfraquecerem. Durante semanas enfrentou dúvidas, ameaças e incertezas. Agora estava ouvindo que o segredo do pai era real, e muito maior do que imaginava. Mas Antônio ainda não queria criar expectativas exageradas. Explicou que precisariam realizar análises mais completas, levar amostras para laboratórios especializados, confirmar oficialmente o que estavam vendo. Mesmo assim, os sinais eram extremamente promissores. Quando deixaram a encosta naquele dia, carregavam algumas amostras cuidadosamente embaladas. O retorno foi completamente diferente das caminhadas anteriores. Agora havia uma certeza. Algo valioso realmente estava escondido sob aquelas montanhas. Nos dias seguintes, Antônio trabalhou sem parar. Entrou em contato com antigos colegas. Enviou amostras para especialistas. Solicitou análises independentes. Helena acompanhava tudo com ansiedade crescente. Enquanto isso, continuava recebendo sinais de que outras pessoas estavam observando seus movimentos. Carros desconhecidos apareciam em estradas próximas. Pegadas surgiam em áreas isoladas da propriedade. Mas ninguém mais tentava se aproximar diretamente. Parecia que estavam esperando alguma confirmação. Ela chegou a considerar avisar Augusto sobre a descoberta apenas para observar sua reação. Mas desistiu imediatamente. Não confiava nele, nem por 1 segundo. Quase 2 semanas depois, Antônio apareceu na cabana segurando uma pasta cheia de documentos. Helena percebeu sua expressão antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Algo importante havia acontecido. Muito importante. Ele sentou-se à mesa. Abriu a pasta. Retirou diversos relatórios.
e então confirmou. As análises mostravam a presença de uma enorme reserva de opalas raras. Não se tratava apenas de pequenas ocorrências minerais. Era uma jazida extremamente valiosa. Uma das maiores já registradas naquela parte do estado. Durante alguns segundos, Helena permaneceu imóvel. As palavras pareciam irreais. Opalas. Uma jazida. Uma das maiores da região. Tudo aquilo parecia distante demais da mulher que chegou à cabana sem dinheiro e sem perspectivas poucas semanas antes. Mas era real. Completamente real. Antônio explicou os detalhes. A localização. O potencial econômico. O valor estimado. Quanto mais ele falava, mais difícil se tornava compreender a dimensão da descoberta. A notícia não demorou para se espalhar. Primeiro vieram os especialistas. Depois, representantes de órgãos públicos. Em seguida, apareceram investidores interessados em conhecer a área. Jornalistas começaram a procurar informações. Equipes técnicas visitaram a propriedade. De repente, aquele lugar isolado passou a receber atenção de todos os lados. A vida de Helena mudou de forma tão rápida que ela mal conseguia acompanhar. Pessoas que nunca haviam demonstrado interesse pela fazenda agora queriam reuniões. Empresas faziam propostas, advogados ofereciam serviços, consultores apareciam diariamente. Em meio a toda aquela movimentação, surgiu uma notícia que não a surpreendeu. Augusto Brandão tentou marcar um encontro urgente. Queria conversar sobre a propriedade. Helena recusou. Poucos dias depois, ele insistiu novamente. Recebeu a mesma resposta, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Enquanto participava de uma reunião com especialistas responsáveis pelas avaliações da área, Helena recebeu uma ligação de Patrícia. A voz da amiga parecia tensa. Você precisa saber de uma coisa. Helena sentiu o estômago apertar. O que aconteceu? Patrícia respirou fundo. Marcelo está desesperado. Helena permaneceu em silêncio. Por quê? Porque a descoberta já chegou até ele. A resposta não causou surpresa. Era inevitável. A notícia estava se espalhando por toda a região. Mas Patrícia continuou. E ele está tentando conseguir acesso à propriedade. Helena apertou o telefone com mais força. Como? Não sei ainda. Mas ele está fazendo ligações para várias pessoas. Parece que entrou em pânico. Helena desligou alguns minutos depois. Permaneceu olhando pela janela da sala. Lá fora, as montanhas continuavam exatamente como estavam quando chegou. Silenciosas. Imóveis, mas tudo ao redor havia mudado. A propriedade esquecida que ninguém valorizava agora era alvo de atenção constante. E quanto mais a verdade aparecia, mais evidente ficava que Marcelo e outras pessoas jamais esperaram que fosse ela quem encontraria o segredo primeiro. A descoberta da jazida de opalas transformou completamente a rotina de Helena em poucos dias. A antiga cabana, que durante anos permaneceu esquecida, agora recebia visitas constantes. Técnicos, representantes do governo, especialistas em mineração e jornalistas apareciam quase diariamente. Carros que antes nunca passavam pela estrada de terra agora formavam filas em alguns momentos. Para qualquer pessoa de fora, aquilo poderia parecer um sonho, mas Helena sabia que a situação também trazia novos perigos. Quanto mais gente descobria a existência da reserva, maior era o interesse de pessoas que tentariam se aproveitar dela. E entre todas essas pessoas, havia dois nomes que continuavam ocupando seus pensamentos: Marcelo e Augusto Brandão. As semanas seguintes foram marcadas por reuniões e análises técnicas. Os relatórios confirmavam o que Antônio havia suspeitado desde o início. A área escondia uma reserva extraordinária. O valor estimado crescia a cada nova avaliação. Em pouco tempo, a notícia ganhou destaque em jornais regionais e depois começou a circular em veículos de alcance nacional. Foi nesse momento que os problemas de Marcelo começaram. Tudo teve início quando Patrícia entrou novamente em contato. Ela parecia animada. Lembra daqueles documentos do divórcio que eu estava analisando? Helena respondeu que sim. Encontrei algumas coisas estranhas. O coração dela acelerou. Patrícia explicou que depois da descoberta da jazida, algumas autoridades passaram a examinar movimentações financeiras ligadas à propriedade e a empresas da região. Durante essas verificações, surgiram registros que chamaram a atenção.
Marcelo aparecia ligado a negociações feitas meses antes do divórcio. Negociações que envolviam pessoas associadas a empresas controladas por Augusto Brandão. No início, pareciam apenas reuniões comerciais comuns. Mas quanto mais documentos surgiam, mais difícil ficava acreditar que tudo era coincidência. Patrícia contou que alguns investigadores começaram a suspeitar da existência de um plano para assumir o controle da propriedade caso Helena decidisse vendê-la após a separação. Quando desligou o telefone, Helena ficou olhando para as montanhas através da janela da sala. Ela já suspeitava de muita coisa, mas agora começavam a surgir provas. Dias depois, outro acontecimento aumentou ainda mais a pressão sobre Marcelo. Uma reportagem revelou detalhes sobre antigas tentativas de compra da propriedade feitas por Augusto Brandão ao longo de mais de 20 anos. Diversos moradores da região deram entrevistas. Alguns lembravam claramente das visitas frequentes de representantes do empresário à fazenda de Joaquim. Outros contaram histórias sobre propostas recusadas repetidamente. A repercussão foi imediata. Jornalistas começaram a investigar o motivo de tanto interesse. E foi exatamente aí que novas informações vieram à tona. Um ex-funcionário de uma das empresas de Augusto decidiu prestar depoimento. Segundo ele, havia anos circulavam comentários internos sobre uma possível riqueza mineral escondida naquelas terras. Nada era tratado oficialmente, mas muitos acreditavam que Augusto gastava tempo e dinheiro tentando localizar algo que jamais conseguiu encontrar. A notícia se espalhou rapidamente. Com a atenção da imprensa aumentando, autoridades decidiram aprofundar algumas investigações. Documentos antigos foram revisados. Registros de transações financeiras passaram a ser analisados. E pouco tempo depois, surgiram novas descobertas. Algumas empresas ligadas a Augusto haviam realizado pagamentos suspeitos para intermediários que atuavam na região das montanhas. Nenhuma dessas informações provava um crime diretamente, mas criavam um cenário cada vez mais complicado. Enquanto isso, Marcelo parecia entrar em desespero. Patrícia mantinha Helena informada. Segundo ela, o ex-marido estava procurando advogados com urgência. Também tentava contato com pessoas ligadas à propriedade. Chegou até mesmo a solicitar reuniões que foram recusadas. Pela primeira vez desde o divórcio, parecia ter perdido completamente o controle da situação. Uma tarde, enquanto participava de uma reunião com especialistas responsáveis pelo futuro da jazida, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Do outro lado da linha, ouviu a voz de Marcelo. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então ele quebrou o silêncio. Disse que precisava conversar. Helena respondeu que não tinha interesse. Marcelo insistiu. Afirmou que havia muitas coisas que ela não entendia. Disse que podia explicar tudo. Mas Helena já estava cansada de explicações. Durante anos confiou nele. Durante anos acreditou em suas palavras. Agora os fatos falavam mais alto. Ela encerrou a ligação. Nos dias seguintes, as investigações continuaram avançando. E então surgiu a informação que mudou tudo. Um conjunto de mensagens antigas foi encontrado durante a análise de documentos ligados a uma das empresas investigadas. As mensagens mostravam conversas entre representantes de Augusto e pessoas próximas a Marcelo. O conteúdo não falava diretamente da jazida, mas fazia referência a uma propriedade, a um futuro acordo e a necessidade de esperar o momento certo. Quando a notícia chegou ao conhecimento das autoridades, o caso ganhou uma dimensão muito maior. Novos procedimentos foram abertos, mais documentos foram solicitados, mais testemunhas começaram a ser ouvidas. Augusto passou a evitar aparições públicas. Marcelo praticamente desapareceu. A imprensa acompanhava tudo diariamente. Helena observava aquela avalanche de acontecimentos com uma sensação difícil de explicar. Durante meses ela foi a pessoa abandonada, a mulher que perdeu a casa, a mulher que saiu do casamento sem praticamente nada. Agora era Marcelo quem tentava se defender. Agora era Augusto quem precisava responder perguntas. Certa manhã, Antônio chegou à cabana carregando um jornal. Sentou-se à mesa e colocou a publicação diante dela. Na capa havia uma manchete sobre o avanço das investigações. Helena leu a matéria inteira. O texto detalhava suspeitas de fraude,
Tentativas de obtenção irregular de propriedades e possíveis esquemas envolvendo documentos e empresas ligadas ao caso. Quando terminou a leitura, permaneceu alguns segundos em silêncio. Antônio observava sua reação. Está tudo mudando muito rápido. Ela concordou. Às vezes parece que estou assistindo à vida de outra pessoa. O geólogo sorriu. Talvez porque você passou muito tempo acreditando que tinha perdido. Helena ficou pensativa. Era verdade. Quando chegou à cabana, acreditava que sua vida havia acabado. Agora tudo parecia diferente. Mas as surpresas ainda não tinham terminado. Pouco tempo depois, investigadores procuraram Helena pessoalmente. Queriam acesso a alguns documentos encontrados entre os pertences de Joaquim, principalmente aqueles relacionados às tentativas antigas de compra da propriedade. Ela colaborou com tudo. Entregou cópias dos registros, compartilhou anotações. Mostrou cartas e documentos que poderiam ajudar. As informações reforçaram várias linhas de investigação. Enquanto isso, a situação de Marcelo continuava piorando. Patrícia informou que alguns bens estavam sendo analisados. Movimentações financeiras passaram a ser examinadas. Certas transações realizadas antes do divórcio chamavam cada vez mais atenção. A pressão aumentava a cada semana. Helena não sentia alegria ao ver aquilo. Sentia apenas a estranha sensação de finalmente enxergar a verdade. Uma verdade que permaneceu escondida durante muito tempo. Em uma tarde tranquila, ela caminhava pela propriedade observando trabalhadores realizarem estudos ambientais quando recebeu mais uma ligação. Desta vez, era Patrícia novamente. A voz dela demonstrava surpresa. Você não vai acreditar. Helena parou imediatamente. O que aconteceu? Augusto acabou de ser chamado para prestar novos esclarecimentos. Helena permaneceu em silêncio. Patrícia continuou. E Marcelo também. O vento soprava entre as árvores enquanto ela observava as montanhas ao longe. Durante anos, aquelas mesmas montanhas esconderam um segredo que quase ninguém conhecia. Agora pareciam revelar muito mais do que uma jazida de pedras preciosas. Estavam expondo mentiras, interesses ocultos e planos que permaneceram escondidos por tempo demais. E pela primeira vez desde que tudo começou, Helena teve a sensação de que a queda de seus adversários estava apenas começando. Os meses seguintes foram tão intensos que, em alguns momentos, Helena tinha a sensação de estar vivendo várias vidas ao mesmo tempo. A antiga propriedade continuava recebendo visitas frequentes de especialistas, autoridades e representantes de diferentes empresas interessadas na descoberta das opalas. Ao mesmo tempo, as investigações envolvendo Marcelo e Augusto avançavam cada vez mais. Novas informações surgiam quase toda semana. Mas, apesar de toda aquela movimentação, uma parte da fazenda permanecia exatamente como sempre foi. A velha cabana continuava de pé, cercada pelas montanhas e pelas lembranças deixadas por Joaquim. Sempre que precisava organizar os pensamentos, Helena voltava para lá. Era o único lugar onde conseguia sentir que ainda estava próxima do pai. Em uma manhã tranquila, depois de concluir uma série de reuniões relacionadas ao futuro da propriedade, ela decidiu finalmente fazer algo que vinha adiando havia semanas. Ainda existiam caixas de documentos que nunca tinham sido examinadas com atenção. Desde a descoberta da jazida, boa parte do material encontrado no compartimento escondido havia sido analisada várias vezes. Mesmo assim, alguns papéis continuavam guardados em um armário antigo no quarto que pertencera a Joaquim. Helena acreditava que já tinha encontrado tudo o que era importante. Mas, depois de tantas surpresas, não queria correr o risco de deixar algo passar despercebido. Ela passou a manhã inteira organizando documentos. Separou fotografias, cartas e anotações antigas. Muitas delas traziam apenas lembranças familiares, histórias da infância, registros de viagens, contas antigas. Nada que parecesse relevante para os acontecimentos recentes. Quando já pensava em encerrar o trabalho, encontrou uma pequena caixa de madeira escondida atrás de uma pilha de cadernos. O objeto era simples. Não tinha fechadura nem qualquer indicação especial. Ainda assim, algo chamou sua atenção. Parecia ter sido colocado ali de propósito. Helena abriu a tampa. Dentro havia apenas alguns documentos e um envelope grosso. Seu coração acelerou imediatamente.
O envelope estava lacrado. Na frente, escrito com a letra do pai, apareciam apenas algumas palavras. Para Helena. Somente quando tudo estiver resolvido. Ela permaneceu imóvel durante alguns segundos. As mãos começaram a tremer. Depois de tudo o que havia descoberto, ainda existia uma mensagem que Joaquim deixou exclusivamente para ela. Com cuidado, abriu o envelope. A primeira folha era uma carta. Helena reconheceu imediatamente a caligrafia do pai. Respirou fundo e começou a ler. Logo nas primeiras linhas, Joaquim explicava que aquela seria provavelmente a última mensagem que deixaria para a filha. Dizia que se ela estivesse lendo aquelas palavras, significava que havia conseguido chegar até o fim do caminho que ele preparou durante tantos anos. As lágrimas surgiram antes mesmo que ela percebesse. Continuou lendo. Joaquim falava sobre os erros que cometeu ao longo da vida, sobre as dificuldades que enfrentou para proteger o segredo da propriedade, e principalmente sobre o medo constante de que pessoas gananciosas descobrissem aquilo que estava escondido sob as montanhas. Mas então a carta começou a revelar algo completamente inesperado, algo que Helena jamais imaginou. Segundo Joaquim, a descoberta da jazida não foi o único segredo que ele manteve. Décadas antes, depois de localizar as primeiras opalas, ele realizou pequenas extrações de forma extremamente controlada. Nada em grande escala, nada que chamasse atenção. Apenas o suficiente para obter recursos sem despertar suspeitas. Helena sentiu o coração acelerar. Aquilo já era surpreendente. Mas a revelação seguinte foi ainda maior. Joaquim explicava que utilizou parte desses recursos para construir algo em segredo. Durante anos investiu dinheiro em diferentes aplicações financeiras, criou estruturas legais, abriu contas, organizou investimentos, tudo discretamente, tudo longe dos olhos de qualquer pessoa interessada na propriedade. Então veio a frase que fez Helena parar a leitura por alguns segundos. Você não herdou apenas estas terras. Ela voltou ao texto. Joaquim explicava que havia criado uma fundação privada anos antes, uma organização mantida em absoluto sigilo. O patrimônio acumulado ao longo das décadas estava protegido legalmente e destinado exclusivamente à filha. Helena sentiu a respiração falhar por um instante. Aquilo parecia impossível. Ela continuou lendo sem conseguir desgrudar os olhos da carta. O pai detalhava vários procedimentos realizados ao longo dos anos. Mencionava advogados de confiança, administradores financeiros, documentos oficiais. Tudo havia sido cuidadosamente preparado. E havia mais. Dentro da caixa existiam cópias de registros, contratos e informações de contato. Quanto mais examinava os papéis, mais evidente ficava que Joaquim passou décadas planejando aquilo. A jazida de opalas era apenas parte da herança. Uma parte importante, mas não a única. Helena permaneceu sentada durante muito tempo tentando absorver tudo. Quando finalmente conseguiu recuperar a calma, encontrou um número de telefone anexado aos documentos. Pertencia a um escritório responsável pela administração da fundação. No mesmo dia entrou em contato. A conversa durou quase 1 hora. Ao final, recebeu a confirmação que mudou completamente sua percepção sobre tudo o que havia acontecido. A fundação realmente existia, estava ativa, e possuía um patrimônio muito maior do que ela imaginava. Muito maior até mesmo do que os valores iniciais associados à jazida descoberta recentemente. Quando desligou o telefone, Helena ficou olhando pela janela da cabana. As montanhas permaneciam imóveis sob a luz do fim da tarde. Por vários minutos ela não conseguiu pensar em nada. Todas as dificuldades dos últimos meses passaram por sua mente. O divórcio, a humilhação, a sensação de ter perdido tudo. A chegada à propriedade sem dinheiro e sem perspectivas. Agora descobria que o pai havia passado anos construindo silenciosamente uma proteção para seu futuro. Mas as surpresas ainda não tinham terminado. Nos dias seguintes, especialistas ligados à fundação viajaram até a região para encontrá-la pessoalmente. Trouxeram documentos originais, relatórios financeiros, registros históricos. Tudo era verdadeiro. Tudo estava devidamente registrado. Enquanto isso, as notícias sobre Marcelo e Augusto continuavam ocupando os jornais. As investigações avançavam. Novas provas surgiam. Alguns antigos colaboradores começaram a prestar depoimentos.
A situação dos dois se tornava cada vez mais complicada. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, Helena percebeu que já não pensava neles com tanta frequência. Durante meses, grande parte de sua energia foi consumida tentando entender o que haviam feito. Agora sua atenção começava a se voltar para outra direção: o futuro. Certa noite, voltou a ler a carta deixada por Joaquim, desta vez com mais calma. Foi então que encontrou um trecho que não havia recebido tanta atenção na primeira leitura. Nele, o pai explicava o verdadeiro motivo para ter criado a fundação. Não queria apenas acumular riqueza, nem garantir conforto financeiro. Seu objetivo era usar aqueles recursos para ajudar pessoas da própria região, famílias que enfrentavam dificuldades. Projetos de preservação das montanhas, iniciativas de desenvolvimento local. Ele acreditava que a riqueza escondida sob aquelas terras deveria beneficiar mais pessoas do que apenas sua própria família. Helena leu aquelas palavras várias vezes. Sentia como se estivesse conversando novamente com ele, como se Joaquim ainda estivesse ali, orientando seus passos. Quando terminou a leitura, fechou a carta lentamente. A noite já havia tomado conta da propriedade. O silêncio da montanha envolvia a cabana. Lá fora, as mesmas terras que esconderam tantos segredos durante décadas permaneciam sob a luz fraca da lua. Mas agora, Helena sabia que a maior descoberta feita por seu pai não estava apenas enterrada sob as rochas das montanhas. Ela estava guardada dentro daquela última carta que esperou tantos anos para ser aberta. Meses se passaram desde a descoberta da última carta deixada por Joaquim. E a vida de Helena já não se parecia em nada com aquela que ela encontrou quando chegou à velha cabana, carregando apenas algumas malas e uma enorme sensação de fracasso. O lugar que antes parecia abandonado, agora estava cheio de movimento. As montanhas continuavam as mesmas. O vento ainda atravessava as árvores todas as tardes, e a cabana permanecia de pé no alto da colina. Mas tudo ao redor havia mudado. Depois de muitas reuniões, análises e planejamento, Helena tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Em vez de vender a propriedade ou entregar o controle da área para grandes grupos interessados apenas em lucro, ela decidiu seguir a ideia que seu pai havia deixado registrada na última carta. Parte dos recursos da fundação começou a ser destinada a projetos sociais e ambientais na região. Antigas áreas degradadas passaram por recuperação. Famílias locais receberam apoio para desenvolver pequenos negócios. Cursos profissionalizantes foram criados. Jovens da região começaram a receber bolsas de estudo. Aos poucos, a fazenda deixou de ser apenas o local onde uma grande jazida havia sido descoberta e passou a representar novas oportunidades para muitas pessoas. A notícia se espalhou rapidamente. O nome de Helena começou a aparecer em reportagens não apenas por causa das opalas, mas também pelas iniciativas que estava colocando em prática. Pessoas que jamais ouviram falar dela passaram a conhecer sua história. Para muitos, ela era o exemplo de alguém que conseguiu reconstruir a própria vida depois de perder tudo. Helena não gostava muito da atenção. Continuava preferindo a tranquilidade da cabana e das montanhas. Mas entendia que aquela visibilidade ajudava a atrair apoio para os projetos que considerava importantes. Enquanto isso, a situação de Marcelo e Augusto seguia um caminho completamente diferente. As investigações avançaram durante meses. Novas provas surgiram. Antigos parceiros começaram a colaborar com as autoridades. Registros financeiros, mensagens e contratos passaram a ser analisados detalhadamente. O que antes eram apenas suspeitas começou a se transformar em evidências concretas. Diversos processos foram abertos. Empresas ligadas a Augusto enfrentaram problemas. Algumas operações ficaram sob investigação. Marcelo, por sua vez, viu sua situação financeira se deteriorar rapidamente. Muitos dos recursos que acreditava controlar ficaram bloqueados ou passaram a ser examinados pelas autoridades. A imagem de empresário bem-sucedido que cultivou durante anos começou a desmoronar. Para Helena, tudo aquilo parecia distante. Ela não sentia satisfação ao acompanhar aquelas notícias. Sentia apenas a estranha tranquilidade de quem finalmente enxergava a verdade sem ilusões. Numa tarde de primavera,
Enquanto acompanhava uma reunião sobre novos projetos que seriam desenvolvidos na região, recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido. Inicialmente pensou em ignorar. Nos últimos meses, recebia contatos de pessoas que buscavam entrevistas, propostas ou parcerias, mas algo a fez atender. Do outro lado da linha, ouviu uma voz que não escutava havia muito tempo. Era Marcelo. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio parecia carregar anos de histórias mal resolvidas. Foi ele quem falou primeiro. Disse que precisava vê-la. Helena fechou os olhos por um instante. Durante muito tempo, imaginou como reagiria se aquele momento chegasse. Curiosamente, não sentiu raiva. Também não sentiu tristeza. Apenas uma calma que nunca teve durante o casamento. Marcelo insistiu. Disse que a conversa era importante. Depois de alguns segundos de reflexão, ela concordou. Marcaram o encontro para 2 dias depois. Na manhã combinada, Helena estava sentada na varanda da cabana, observando as montanhas quando o carro dele surgiu na estrada de terra. O veículo avançou lentamente, até parar próximo à casa. Quando Marcelo desceu, parecia muito diferente do homem que ela viu pela última vez durante o divórcio. Naquela época, ele transmitia confiança. Parecia ter controle absoluto da situação. Agora carregava sinais claros de desgaste. Os cabelos estavam mais grisalhos. O rosto demonstrava cansaço. Os movimentos pareciam inseguros. Helena permaneceu sentada. Marcelo caminhou até a varanda. Por alguns segundos ficou apenas olhando ao redor. Talvez lembrando das vezes em que visitou aquele lugar anos atrás. Talvez pensando em tudo o que aconteceu desde então. Finalmente sentou-se na cadeira em frente a ela. A conversa começou de forma desconfortável. Marcelo falou sobre o tempo, sobre a região, sobre assuntos sem importância. Helena ouviu tudo em silêncio. Sabia que ele não tinha viajado até ali para falar sobre o clima. Depois de alguns minutos, ele finalmente chegou ao motivo da visita. Disse que havia cometido erros. Disse que tomou decisões das quais se arrependia. Falou sobre o divórcio. Falou sobre escolhas erradas. Falou sobre oportunidades perdidas. Helena continuou ouvindo sem interromper. Então Marcelo fez algo que ela jamais imaginou ver. Pediu uma segunda chance. As palavras ficaram suspensas no ar por alguns segundos. O homem que anos antes a deixou sem casa, sem dinheiro e sem perspectivas, agora estava sentado diante dela pedindo para recomeçar. Helena observou seu rosto. Tentou encontrar ali o homem que amou durante tantos anos, mas já não conseguia. Não porque sentisse ódio, mas porque aquela parte da sua vida havia terminado. Enquanto Marcelo continuava falando, ela percebeu algo importante. Ele ainda enxergava a situação da mesma forma de antes. Acreditava que o problema era ter perdido uma oportunidade. Acreditava que tudo poderia ser resolvido se voltassem ao ponto de partida. Mas Helena sabia que o ponto de partida já não existia. Nem para ela, nem para ele. Quando Marcelo finalmente terminou, o silêncio tomou conta da varanda. O vento passava pelas árvores. Ao longe, era possível ouvir o som de trabalhadores em uma das áreas da propriedade. Helena olhou para as montanhas, as mesmas montanhas que testemunharam o fim de uma vida e o começo de outra. Então voltou a encará-lo. Durante anos ela imaginou o que diria se tivesse a chance de confrontá-lo. Pensou em acusações, pensou em perguntas, pensou em respostas duras. Mas naquele momento, nenhuma dessas coisas parecia necessária. Ela simplesmente sorriu de forma tranquila e respondeu: "Você ficou com tudo o que construímos juntos. Eu fiquei com aquilo que você nunca conseguiu enxergar." Marcelo permaneceu em silêncio. A frase parecia simples, mas carregava tudo o que havia acontecido. Ele ficou com a casa, com os negócios, com as contas bancárias, com tudo aquilo que acreditava ser importante. Ela ficou com a propriedade que ninguém queria, com a cabana esquecida, com os documentos deixados pelo pai, com a oportunidade de descobrir quem realmente era. Durante alguns segundos, Marcelo apenas abaixou os olhos. Talvez entendesse o significado daquelas palavras. Talvez não, mas Helena sabia que não precisava explicar mais nada. A conversa terminou pouco depois, sem discussões, sem gritos, sem promessas. Quando Marcelo entrou novamente no carro e começou a se afastar pela estrada, ela permaneceu sentada observando até que o veículo desaparecesse completamente. O silêncio voltou a tomar conta da propriedade.
Helena respirou fundo. Pela primeira vez desde o início de toda aquela jornada, sentiu que um ciclo havia sido encerrado. Naquela noite, caminhou sozinha até um dos pontos mais altos da fazenda. O sol começava a desaparecer atrás das montanhas. A paisagem inteira estava iluminada por tons dourados. Ela observou a propriedade, os projetos em andamento, as áreas preservadas e tudo o que havia sido construído nos últimos meses. Pensou no pai, pensou na carta, pensou na mulher assustada que chegou ali acreditando que sua vida tinha acabado. Agora entendia algo que demorou muito tempo para perceber. As opalas mudaram seu destino. A fundação ampliou suas possibilidades. Mas o verdadeiro presente deixado por Joaquim foi outro. Ele lhe deu uma oportunidade. A oportunidade de recomeçar quando tudo parecia perdido. A oportunidade de descobrir sua própria força. A oportunidade de construir uma vida que não dependesse de ninguém além dela mesma. Enquanto o último pedaço do sol desaparecia no horizonte, Helena permaneceu observando as montanhas em silêncio, sentindo que finalmente havia encontrado exatamente aquilo que procurava desde o dia em que perdeu tudo.